Olá a todos, um bom início de tarde, 12 horas e 4 minutos, pela emissora mais popular do nosso querido estado, a Band Amazonas. Damos início a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Quero agradecer, hoje é quarta-feira, hoje dia 10 já de maio, estamos ainda na semana que antecede aí o Dia das Mães, agradecendo a você da capital, você de Manaus, a você do interior, até onde chega o sinal da emissora mais popular, meu muito obrigado pela sua audiência. E olha, a gente convida você, não é tanto da capital, do interior também, que você pode ver e rever toda a programação da Band Amazonas no nosso canal no YouTube. É só você acessar youtube.com/Band Amazonas. Você inclusive pode fazer a sua inscrição lá no canal e aí você já recebe diariamente toda a programação da emissora mais popular do nosso querido estado. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Está no ar o nosso programa Exija Seus Direitos. Bem, são 12 horas e 5 minutos, olha, muitos assuntos para a gente conversar no programa de hoje, inclusive vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre esporte, vamos falar também sobre essa questão política, né? Toda essa movimentação que está acontecendo no estado do Amazonas. A gente começa falando sobre a notícia que na segunda-feira o Tribunal de Contas do Estado acatou o pedido do Ministério Público de Contas para bloquear imediatamente as contas do governador devido a transações na Cefaz consideradas suspeitas, que somam mais de 238 milhões de reais. Foram pagamentos realizados após a decisão pela cassação do governador José Melo e do vice Henrique de Oliveira. A Gabriela Moreno tem os detalhes. Vem comigo, coloca na tela. De acordo com o Ministério Público de Contas, cerca de 238 milhões de reais foram movimentados na conta do Estado entre os dias 4 e 8 deste mês. Por esse motivo, o relator responsável pelas contas do Estado de 2017 decidiu acatar o pedido de bloqueio das contas do governo. O Ministério Público fez a representação, nos provocou e nós tomamos a decisão, que é cautelar, mas que isso não vai gerar nenhum problema administrativo do ponto de vista da continuidade dos pagamentos essenciais que o Estado tem que fazer. Segundo a decisão, a Secretaria de Estado de Fazenda e outras secretarias de administração do governo devem suspender imediatamente qualquer liberação de pagamento, compensação e movimentação financeira e bancária do Estado. A exceção é para despesas com pessoal, benefícios previdenciários e de manutenção essencial, como pagamentos de água, luz e telefone. A suspeita é que as transações consideradas incomuns efetuadas após a cassação do governador José Melo foram usadas para furar a fila em pagamentos de precatórios. O relator acredita que essa movimentação nas contas sem motivo declarado do Estado pode trazer consequências futuras. As consequências virão, mas eu já tive informações que o governo cumpriu a decisão, vai cumprir a decisão, o que é absolutamente salutar. E que é interesse, com certeza, do gestor, eu imagino que seja interesse do gestor, como é interesse do Tribunal de Contas, que os recursos públicos sejam bem aplicados, para não ferir a saúde financeira do Estado. As contas do governo do Estado serão desbloqueadas hoje com a posse do novo governador. Porém, o relator fará acompanhamento e fiscalizações diárias. O governador poder receber as informações necessárias para que ele possa, a partir de então, dar seguimento na gestão. Para que ele possa, a partir de então, solicitar eventuais providências do Tribunal de Contas. Eu elogiei a primeira parte da decisão, mas eu acredito que a segunda parte, estender ao governo que entra, quem sabe 3, 4, 5 meses, o governo só poder pagar água, luz, telefone, pessoal e previdência, é uma falta de compromisso com o povo, uma decisão, eu acredito, absurda, e eu tenho a convicção que o bom Tribunal de Contas que nós temos irá reverter essa situação. Apesar das contas serem liberadas com a posse de Davi Almeida, as investigações sobre os pagamentos efetuados nos últimos dias continuam.
Muito bem. É importante a população saber que toda vez que um órgão público ele é provocado, ele tem que dar esclarecimento. Então, como você viu aí, o Tribunal de Contas ele tinha que dar uma resposta ao Ministério Público, né? E a gente lembra também que, você viu aí na brilhante matéria da Gabriela, que mesmo com a posse do governo, ou seja, o governo interino, né? O Davi Almeida ele assumiu o governo já interinamente, mas a questão das investigações, elas continuam também. Então, é muito importante as pessoas também terem ciência disso. A gente sempre lembra, né? Ou seja, o governo continua interinamente, mas o Tribunal de Contas vai começar. Isso tudo sugeriu porque, conforme você viu na matéria aí, possivelmente houve um pulo, né? Existe uma programação. O governo tem uma programação, faz uma programação para pagar essas contas e algumas contas que não deveriam ser pagas agora, supostamente pela que a gente viu aí, foram pagas, enquanto outras deveriam ter sido pagas e não foram pagas. Então, ou seja, com um montante de mais de 200 milhões, chamou realmente aí a atenção do Ministério Público e, é claro, também o Tribunal de Contas. A gente vai continuar também acompanhando esse caso aí. A gente agradece, inclusive, também a todos os órgãos públicos que sempre nos atendem brilhantemente quando a gente pergunta, né? Vai lá atrás de alguma informação. Somos muito bem recebidos. Muito obrigado mesmo. Olha, os preços, você sabe que está acontecendo essa questão da enchente, você que está de olho na Band, a gente fala diariamente sobre essa questão e os preços dos produtos regionais nas feiras de Manaus, elas estão sofrendo variações nesse período da cheia nos rios aqui da região. Alguns mais caros, outros mais baratos. É preciso a gente entender o porquê que isso ocorre e, inclusive, eu quero agradecer a Gabriela Moreno, que a Gabriela Moreno fez uma matéria para falar exatamente sobre isso. Sidney, vem comigo, coloca na tela, Monteiro. Essa semana, o preço da banana prata aqui no espaço do seu Danivaldo está mais barata. O preço, R$ 5,00. Na semana passada estava custando o dobro. Ele diz que a produção é grande e precisa vender. Produto tem muito, mas saída não tem saída. Não está tendo muita saída aqui. Você vê a feira aqui sequinho, ó. Aí fica chato, né, a gente perder. Prefere vender barato que perder a produção. Já no espaço desse outro feirante, ele teve que aumentar o preço do quilo do quiabo. Antes custava R$ 2,00, agora está custando R$ 4,00. O motivo é que a produção deste alimento está reduzido. Por isso, ele teve que gastar um pouco mais para ter o produto na feira. Então a vaza enchendo, o quiabo tem que vir de fora, ou da terra firme, entendeu? Então não tem condições de produzir para demanda, entendeu? Então a produção que produz de quiabo no verão é muito menos do que no inverno na vaza. Então aí o preço dele, a tendência é subir, aumentar o preço um pouco, entendeu? Porque vai vir de fora, o custo é maior. Mas por que será que os preços desses produtos variam tanto? É que o impacto do inverno amazônico tem afetado diretamente os produtores que cultivam essas frutas e hortaliças, que são produzidas em municípios do Amazonas. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o Rio Negro não tem as várzeas com solo férteis. Então, o cultivo nessa região é feito em terras firmes. Por isso, a produção continua grande. A banana e a mandioca são os principais alimentos que chegam às feiras. Já no Rio Solimões, as enchentes estão elevadas e a produção está baixa. Está sendo feita a colheita porque está sendo produzido bastante também, há uma grande produção e a água está vindo, o pessoal está colhendo e está abastecendo o mercado, né? Então a questão das hortaliças é que está começando a reduzir, mas também já há uma tendência desses agricultores implantar em canteiro suspenso para o abastecimento de Manaus e a questão também de cultivos protegidos em terra firme. Tá? Aí há a possibilidade, não vai ter desabastecimento não. A tendência agora é que os produtos fiquem cada vez mais baratos, já que os rios estão secando e a safra vai ser ainda maior. Muito bem, obrigado aí a Gabriela Moreno. Olha, é importante, a gente sempre fala que independente, a gente tem uma... Você que é amazonense, você que é manauara, ou você que já mora na nossa região há muitos anos, você já sabe como é que é. No Amazonas, ou é muito sol com muita chuva, ou é muita chuva com muito sol. Mas não tem para onde correr. E quando acontece situações como essa, sempre alguém sai prejudicado. Ora sai o consumidor, né, a dona de casa, que vai lá na feira fazer suas compras, ora é o produtor,
né, aquele que produz em pequena escala, média ou grande escala, ele sempre acaba se prejudicando. Então é importante também, a gente sempre pede, é importante que o governo venha ter políticas públicas também favoráveis ao setor primário. Eu sempre prego isso aqui, o setor primário é por isso que é primário, é primordial para o desenvolvimento e a sustentabilidade da nossa população. A gente espera isso, que realmente, inclusive agora com essa nova mudança aí, o setor primário ele possa continuar sendo visto, né, com bons olhos, porque isso é importante para a população. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente retorna, hein? Olho na tela, olho na Band. Muito bem, 12 horas e 18 minutos, 12 horas e 18 minutos, de volta aqui pela Band Amazonas, a você no interior e você na capital, meu muito obrigado. Obrigado também a você que participa com a gente nas redes sociais. A gente, quando sai do ar aqui do programa, a gente continua nas nossas redes sociais, dando voz e vez a você. Portanto, você pode tirar sua dúvida, fazer sua pergunta, seu questionamento através das nossas redes sociais, viu, gente? Eu sempre falo que eu tenho aí o nosso site, o www.marcosabadim.com.br. Tem também aí minha fanpage, facebook.com/marcosabadimoficial. E é claro também o nosso canal aí no YouTube da Band Amazonas, a emissora mais popular do nosso querido estado. 12 horas e 19 minutos, olha, a Prefeitura de Manaus realizou na madrugada de ontem vistoria e fiscalização em veículos de uma empresa de transporte coletivo para verificar as condições, né, deles aí para a população. A reportagem é da Flávia Moura, confira. Na ação de hoje foram apreendidos 7 veículos que estavam em péssimas condições de uso. Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos verificaram que os ônibus estavam com um assoalho, banco e espaços destinados para pessoas com deficiência física danificados, além de problemas com os itens obrigatórios de segurança, como para-brisas quebrados e a falta de limpadores. Em relação aos veículos, alguns veículos apreendidos, outros notificados por situações como para-brisa quebrado, o elevador danificado, bancos com problema, assoalho do veículo com problema, dentre outras situações que realmente oferecem risco para a população. Então, seremos austeros nessa fiscalização a fim de trazer qualidade e segurança para a sociedade. Além da limpeza e manutenção dos ônibus, foi vistoriado ainda a disponibilidade de moedas para o troco dos cobradores, conforme estabelecido na lei orgânica do município. Ao todo, foram 60 veículos vistoriados. A empresa Global Green foi multada e notificada e os ônibus apreendidos foram levados para o parqueamento da SMTU. Olha, se fizer fiscalização todos os dias, vai ter todos os dias ônibus apreendidos. Essa que é a grande verdade. É impressionante, a gente recebe aqui diariamente, mas diariamente a gente recebe aqui denúncias, o cidadão dizendo, olha, é o ônibus complicado, as cadeiras quebradas, ônibus sujos, imundos, sem falar de muitas das vezes também daquele tratamento VIP que o cidadão tem. E você sabe que o cidadão ainda sofre, inclusive, quando consegue adentrar no ônibus, que esses ônibus vivem lotados, quando consegue adentrar, ainda tem a questão da adrenalina, que pode ser assaltada a qualquer momento. Você que acompanha aqui o programa Exija Seus Direitos, a gente fala isso diariamente aqui. Inclusive saiu agora uma pesquisa aí, mais de 1.000 ônibus já foram assaltados. E também a gente recebe muitas denúncias que as pessoas, inclusive o cidadão ainda tem que usar agora um bom celular. Porque se o cidadão usar um celularzinho desse aí meia boca, que não pega bem em redes sociais, é capaz de perder a vida ou então no mínimo levar muita porrada do bandido, para ver que ponto nós chegamos. Mas eu quero voltar também a essa questão dos ônibus. Olha, muitos dos ônibus, inclusive, não tem nem documentação adequada para poder rodar na cidade de Manaus. Não tem. Muitos deles têm condições péssimas, pneus carecas, como você viu aí na reportagem. Então estava na hora mesmo já de a gente começar a dar uma sacudida nisso aí. Eu quero, inclusive, aqui parabenizar a Prefeitura através da SMTU. E que se todo dia tiver fiscalização, mas todo dia vai ter ônibus apreendido, eu não tenho dúvidas disso. Essa questão do negócio de ônibus público, a gente fala isso, que a questão não é bem assim não. O cidadão paga, e paga uma passagem cara, para não ter o tratamento que ele deveria ter. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas. A gente aproveita aqui a oportunidade e chama aqui os fiscais do povo, que é a Câmara Municipal de Manaus. Uma vez eu falei aqui, muita gente ficou chateado quando o Sabadini falou aqui que vereador deveria andar de ônibus de vez em quando, pelo menos para ele ver o que o cidadão passa diariamente. Os ônibus superlotados, essa questão toda, mas teve gente que ficou chateada aqui comigo.
mas a gente tem que falar. Chega uma hora que a gente tem que falar sobre isso. Então é importante. Olha, é benéfica e eu espero sinceramente que essas fiscalizações continuem. Quem ganha com isso é a própria população de Manaus. 12 horas e 23 minutos. Olha, denúncias da prática de venda casada levaram o Procon Amazonas e a Delegacia do Consumidor a fazer fiscalizações em óticas de Manaus. A principal irregularidade apontada é oferecer consultas médicas em troca da venda de óculos. A gente falou muito sobre essa questão aqui de venda casada, inclusive é um dos pilares aqui, é o Código de Defesa do Consumidor. A reportagem é do Neto Cavalcante, confira na tela. O objetivo da fiscalização nas óticas de Manaus é verificar denúncias relacionadas a irregularidades como venda casada de produtos. Então nós estamos acompanhando, monitorando isso, juntamente inclusive com o Ministério Público também, para que a gente possa verificar o descumprimento da lei, que proíbe o uso da venda casada. Além da venda casada, os agentes também verificaram outras irregularidades. Técnicos optometristas não podem consultar pacientes. Então, uma das denúncias é justamente isso, que em vez de ser médico, além da venda casada, além de ser médico que não está atendendo, é técnicos optometristas. Então, a gente pede à população que as pessoas que utilizam óculos, que forem atendidas, exigem documentação, habilitação do médico para atender. O delegado titular da DECOM, Lázaro Ramos, falou de como os órgãos de defesa do consumidor devem agir após o período das fiscalizações. O nosso trabalho é um trabalho contínuo, juntamente com a parceria que nós temos com o PROCON, nesse sentido de visando melhorar o atendimento para os consumidores. A operação do PROCON se concentrou na zona norte de Manaus e vai se estender por tempo indeterminado. Muito bem, olha, são 12 horas e 24 minutos, eu quero agradecer, inclusive, a gente sempre questionou essa situação de venda casada. Você que acompanha o programa diariamente, o Exige Seu Direito, a gente sempre bate essa questão aqui do Código de Defesa do Consumidor. E existem dois pontos também que a gente precisa até deixar bem claro para o cidadão. A gente sabe que o centro é onde a maioria da população vai ao centro, e a gente vê ali que eu acredito que 90%, para não dizer 100%, para não sermos também assim, né, totalmente imparcial, mas eu acredito que a média de 90% dessas óticas oferece esse serviço de oftalmologista. E aí eles disseram, não, você compra o óculos aqui e você faz o exame e a gente passa para você ter um médico. Existem duas situações. A primeira é que, como você viu na matéria aí, você tem que saber primeiro que quem está fazendo a consulta, está consultando no caso, é médico, realmente. Ele é formado, tem lá o seu conselho, a sua carteirinha. Porque muitas das vezes a gente vê aí em óticas, inclusive já houve matéria sobre isso, que a gente mostra aqui, aonde lá mesmo o próprio vendedor, ele coloca lá um negócio na face do cidadão, de, não, o seu óculos é 2 graus, é 2 pontos, não sei o quê. É meio estranho isso daí. Isso não pode. Você tem que denunciar. Nós estamos falando da questão de saúde pública, a sua saúde. Outro ponto também importante é essa questão da venda casada. Você tem que deixar bem claro, a ótica tem que deixar bem claro, se realmente ele está dando uma cortesia ou ele está embutindo o preço da consulta já naquele óculos sem você saber. É por isso que as fiscalizações precisam continuar sempre. Já vamos encerrando o programa por aqui, viu, gente? Quero agradecer a você aí que nos está dando sempre essa audiência. Continue. Quero lembrar que hoje tem um super jogaço aqui na Band Amazonas. Hoje nós temos Madrid em dose dupla. Tem Atlético de Madrid aí. Aquele jogão super especial para você. Não pode perder. Amanhã a gente volta em horário normal. Continue com a emissora mais popular do nosso querido estado. Fique com Deus. Um abraço e até lá.